Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Quem diria, declare isso? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia! O Senhor tem toda a bondade do Senhor está sobre a terra, sobre nós. Por isso nós o louvamos, nós agradecemos a sua presença aqui. Se você é um visitante, louvamos a Deus pela sua vida, amém? Declare: quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? A sua voz exclama assim, ó: eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Oh Deus, nós cremos no teu poder que nos leva a frutificar a 30, a 100, a 60 e a 100 por um. Amém? Glória a Deus. Grande é o nosso Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Fala: quão grande é o meu Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é grande, grande, digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda adoração. Oh, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Aleluia, aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga: quão grande é o meu Deus, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é
as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, declare quão grande. Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. sobre todo nome, Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. só a sua voz declare quão grande é o meu Deus. Enquanto os instrumentos tocam, vai declarando com as suas palavras: Senhor, o Senhor é grande. Eu confio no Senhor. Não existe outro digno como tu. Senhor, toda situação que tem sido um gigante na minha vida e na vida dos meus irmãos, nós declaramos por terra, como fez Davi com o gigante Golias, porque o Senhor é maior. O Senhor é maior, o Senhor é infinitamente maior, o Senhor é imensuravelmente maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer problema. E nós declaramos como Davi que vamos não em nosso nome, na nossa força, mas no nome do Deus vivo, todo-poderoso. Nós declaramos todo gigante por terra, porque grande mesmo é o nosso Deus, é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, digno é o Senhor, todo-poderoso Senhor. A bondade dele inunda toda a terra. Fala assim: a bondade do nosso Deus inunda toda a terra e me alcança.
graça e me alcançou. Aleluia. Oh, Jesus, nós te amamos. Deus, nós te amamos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Aleluia. Nós vamos para o tom correto agora, mas não perca esse mover e esse ambiente. Amém, irmãos? Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Clarice, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Deixa eu ouvir sua voz declarando: és fiel. És fiel em todo tempo. Declaramos, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
agradeça a Deus pela bondade dEle. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Senhor, a tua igreja te agradece, Deus. Oh, Deus, muito obrigada, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom na vida de cada um de nós. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, nós declaramos que nós cremos na tua bondade, Pai, e cantaremos tua bondade, Pai. Tua bondade me seguirá, declare. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Deixa eu ouvir sua voz declarando tua bondade. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Louve a Jesus, a Deus pela bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nós somos alegres porque sabemos que o Senhor é bom e a tua bondade nos segue. A tua bondade nos segue. Por onde nós passamos, nós deixamos um rastro da sua bondade sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Deus, para render graças a ti, reconhecer, Senhor, a tua bondade por nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém, irmãos, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Amém, pode sentar. Glória a Deus. Podia ficar de um lado, os irmãos, deixa assim mesmo. Amém. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, que se dispôs a estar aqui. Eu confesso que eu esperava mais gente, mas glória a Deus, né? Nós temos que nos alegrar com aquilo que Deus nos dá e faz. E eu quero compartilhar algo com os irmãos, e eu queria que você lá na sua célula falasse com o irmão que não veio. Fala: irmão, é uma vez cada 6 meses nós fazemos um culto da rede. Eu sei que tem muita gente que trabalha, tem gente que está até internado, não pode vir mesmo, aí não tem jeito, mas tem algumas pessoas que podiam estar aqui conosco, e nós estamos gravando, né? Eu espero que ele fique bem constrangido quando ouvir o vídeo. Mas irmãos, eu estava meditando esses dias, e é algo que inquieta o meu coração, que acontece no nosso meio, e principalmente agora nesses dias, por conta das casas de paz e dos eventos pontes, né? Então toda vez que nós temos evento ponte, eu fico meio inquieto, porque tem muita gente que não está participando das casas de paz, e também tem alguns eventos pontes. Na verdade, as maiores dos eventos pontes que nós temos feito ultimamente, não tem muito visitante. Aí eu fico assim pensando, né? O que está acontecendo, Senhor? Porque, irmãos, presta atenção, a nossa vida é pregar o Evangelho.
A nossa vida, nós fomos resgatados, nós nascemos de novo para isso, não é para outra coisa. E Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar com você. E quero ler lá Hebreus, a partir do capítulo, lá no capítulo 6, a partir do versículo 4. Não sei se essa versão que está aqui, dá para projetar? Irmãos, minha esposa, ela não pôde estar porque ela teve que tirar um dente, e foi assim um pouco complexo, né? Meio que uma cirurgia, e ela não está bem. Inclusive ela tinha se preparado no coração, pelo menos, né? Para ministrar o louvor hoje, olha só. E aí, infelizmente, ela passou a semana toda com dor de dente, e hoje ela teve que fazer a extração do dente, ela não está bem, está até com um pouquinho de febre agora. E aí eu achei melhor ela descansar, e amanhã ela vai estar aqui em nome de Jesus, honrando a pastora aí, que vai ter um café, né, da manhã com as mulheres, amém, irmãs? Eu espero que amanhã todas venham, viu, você que está vendo aí pelo YouTube. Vamos lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a sua ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, fala assim, erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, fala assim, espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Até aqui só. Não, vamos ler mais um versículo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aleluia. Sabe, irmãos, quem anda comigo provavelmente já conversou esse assunto comigo. Eu fico muitas vezes indignado com algumas pessoas que eram da igreja e se desviam. E eu confesso que muitas vezes eu cheguei à conclusão de que a maioria delas talvez não chegaram a conhecer o Senhor, mas lendo esses versículos, eu falei, peraí, olha o que o livro de Hebreus está dizendo aqui. Está dizendo que essas pessoas aqui se desviaram da fé, elas não apenas vieram para a igreja, de fato elas tiveram uma experiência de novo nascimento, verdadeira, porque ele dá 5 argumentos aqui. Elas foram iluminadas, ou seja, tiveram revelação. Quando a Bíblia fala de iluminação, fala de revelação, elas compreenderam, elas tiveram a palavra rema, elas tiveram a palavra revelada, então elas tiveram revelação. Segunda coisa, diz que elas provaram o dom celestial. Esse provar aqui, essa palavra provar, ela tem o mesmo sentido de degustar, de experimentar e saborear, ou seja, eles experimentaram a graça de Deus, o dom celestial, a graça de Deus, eles tiveram experiência com a salvação. Então a Bíblia diz que essas pessoas sim tiveram experiência. Terceira coisa, se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha só, eles foram batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar neles, eles tiveram lá uma experiência, né, de cair no chão, rolar, falar em línguas, não sei qual foi, mas eles tiveram experiência.
Quarto, fala que provaram a boa palavra. Esse provaram aqui, na verdade, que é o de degustar. A palavra de Deus, eles tiveram uma experiência com a palavra. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas a palavra para mim, ela é algo poderoso. Tem coisas, às vezes, que eu estava esses dias aqui meditando nisso, e Deus me mostrou coisas que eu ainda não tinha visto, e como para mim, pelo menos, é prazeroso eu perceber coisas que eu ainda não havia percebido. É como comer um alimento que eu nunca comi, experimentar algo que eu nunca experimentei, e aquele sabor, é algo que dá um prazer que é difícil de explicar. Então eles provaram a boa palavra, e olha só o quinto, provaram os poderes do mundo vindouro, tiveram uma experiência também com o poder de Deus. Talvez foram curados, outros foram libertos, mas eu penso aqui que quando fala do mundo vindouro, eles tiveram a experiência da alegria, da paz no Espírito, porque o mundo vindouro é aquele mundo que não tem tristeza, que não tem confusão, que é paz. Então foram pessoas que tiveram experiências, e, irmãos, e eu creio que não tem vida cristã sem esses 5 elementos. São coisas que, para você dizer que é cristão, você precisa ter, mas me parece que não é suficiente. Não é suficiente, não é verdade? Por quê? Porque esse grupo de pessoas aqui que o autor de Hebreus está falando, se desviaram. E na verdade, olha só o perigo disso, porque está dizendo que, eu não sei, né, eu não quero aqui entrar na teologia, mas está dizendo que não tem jeito para eles, Edson, que já não há mais como eles terem arrependimento. Então olha só o perigo de um crente, de um cristão. Nós vamos aqui crer que não está falando de perda de salvação, mas que está falando de não reinar em vida, mas o fato é que é uma consequência desastrosa. Eu penso que todos que estão aqui querem reinar com Cristo, não querem? Você quer chegar lá diante de Deus e ouvir: servo bom e fiel, foste fiel lá no pouco que eu te dei, eu vou te colocar sobre o muito. Vem aqui para o gozo do seu Senhor. Sabe, eu não sei quanto a você, irmão, mas se tem algo que norteia a minha vida, é isso, de um dia ouvir um elogio de Deus. Tem gente que às vezes pensa que isso é pouca coisa, mas, mano, fala sério, quando você é elogiado, não é bom demais? Ontem o Eduardo estava falando, né, que teve um irmão lá no trabalho dele, que chegou e falou: tem alguma coisa, chamou ele de pastor. Ele falou: mas por que você está me chamando de pastor? E aí a pessoa disse: não, porque tem alguma coisa diferente em você. E ele, né, parecia um pombo, né, encheu o peito. Por quê, irmãos? É bom ouvir elogio. Agora, imagina o Senhor te elogiando, o Senhor te dizendo: servo bom e fiel, entra aqui no gozo do seu Senhor, você foi uma bênção lá para os seus irmãos. Então, irmãos, eu quero assim pensar que esse autor aqui, alguns dizem, Hebreus, né, que não sabem quem é o autor, que provavelmente é Paulo, mas não há certeza. Então vamos considerar que é Paulo, só para eu não ter que ficar falando o autor de Hebreus, que eu acho ruim, eu prefiro fazer a coisa mais pessoal. Então Paulo, eu penso que ele estava fazendo aqui uma exortação, um alerta. Na verdade, irmãos, eu quero aqui entrar num assunto que não dá para a gente falar, mas nós somos um povo profético, amém? A Bíblia fala lá que Jesus, ele crescia em estatura, conhecimento e que mais? E graça. E nós todos, nós precisamos vivenciar isso e crescer em estatura, conhecimento e graça. E uma das coisas que a igreja tem, que algumas pessoas confundem, é o ministério profético, Jonas. O ministério profético, muitas pessoas pensam que é um ministério que prevê o futuro.
Mas na verdade o ministério profético ele fala de coisas eternas, ok? Então, irmãos, o que é eterno já é, ele não vai ser, ele já é. Então muitas vezes ele não se manifesta nas nossas vidas porque nós não sabemos, porque nós não temos consciência, porque nós não temos, porque nós não estamos alinhados com aquilo que Deus pensa. Então o ministério profético fala de coisas, não é de coisas que vão ser, mas é de coisas que já são, mas que por algum motivo não estão acontecendo. Então eu penso que Paulo está falando sobre isso, falando ali para o povo hebreu, para que eles tomem cuidado, porque tem pessoas que caíram na fé. Irmãos, e aí eu vou falar de uma estatística, né, eu gosto disso, né, vocês já perceberam, várias vezes eu falo em 2016 a Veja, a revista Veja, lançou um artigo lá falando de uma pesquisa, que se o crescimento da igreja evangélica continuasse do mesmo ritmo que estava lá em 2016, e eu creio que se não está o mesmo, se não aumentou, pelo menos ainda é o mesmo, em 2040, no Brasil, a maioria dos brasileiros seriam evangélicos, nós seríamos a maioria vamos falar de religião assim, que professa uma fé. Então, em 2040, a maioria das pessoas, né, maior grupo de religiosos seriam os evangélicos. Mas olha só, há também uma outra estatística, só para a gente falar em números aqui, hoje nós somos aproximadamente, o último censo falou em 40 milhões de evangélicos. Então hoje devemos estar por volta de 50 milhões de evangélicos. Os otimistas dizem que chega a 60 milhões de evangélicos. Mas há também uma outra estatística, irmãos, que fala, que mostra, né, que desde desde quando éramos 30 milhões de evangélicos no Brasil, para cada evangélico, para cada homem de Deus, mulher de Deus que estava ativo na igreja, havia um desviado. Para cada cristão ativo, havia um desviado. E hoje continua mais ou menos da mesma proporção. Ou seja, nós somos 212 milhões de brasileiros, se eu não me engano. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige. Se nós não tivéssemos perdido esse monte de gente, hoje já seríamos quase metade da população do Brasil de evangélicos. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos, não é algo que deve ser desconsiderado. Eu não estou aqui falando de pregar para os desviados, não, eu estou falando da sua vida. Então aqui Paulo, ele estava falando para um grupo de pessoas que estavam na igreja, sobre um outro grupo que estava fora da igreja, como que, olha, toma cuidado, e eu estou falando isso para você hoje, toma cuidado. Por quê? Porque não é muito difícil desviar, a estatística mostra que cada 2 crentes, um desvia. Aí por que as pessoas desviam? Por que elas caem da fé? E eu penso que esses versículos aqui nos falam por que caem da fé. Porque aqui no versículo 9 ele começa a falar, olha só que interessante, dá para colocar o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Quanto a vós outros, somos nós. Eu vou ler numa outra versão aqui, olha só que interessante. Na Almeida Revista e Corrigida, fala assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Fala assim para a pessoa: Deus espera coisas melhores de você. Deus espera coisas melhores a nosso respeito, irmão. Agora eu devo te falar, Deus tem o direito de esperar coisas melhores de nós. Sabe por quê?
Porque Ele deu o melhor dEle por nós. Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Tem muita gente com sono aqui? Eu vou passar um vídeo agora, tem 10 minutos, irmãos. Não queria que você dormisse. Está pronto aí? Não é o mesmo que o pastor passou, não, é outra guerra. Daí? Cara senhora, fui informado pelos arquivos do Departamento de Guerra uma nota do general adjunto de Massachusetts de que a senhora é a mãe de 5 filhos que morreram gloriosamente no campo de batalha. Eu penso quão infrutíferas podem ser as minhas palavras, tentando enganar a sua dor de uma perda tão devastadora. Mas não posso deixar de lhe render a consolação encontrada nos agradecimentos do país que eles deram a vida para salvar. Rezo para que nosso Pai Celestial possa amenizar a angústia de seu sofrimento, deixando apenas gratas recordações de seus amados filhos. E o orgulho solene de ter depositado tamanho sacrifício sobre o altar da liberdade. Assinado respeitosamente, Abraham Lincoln. Esse garoto está vivo. Vamos enviar alguém para encontrá-lo. E vamos tirá-lo de lá a qualquer custo. Quer explicar essa matemática para mim? Qual é a lógica de arriscar a vida de 8 homens para salvar um só? 20 graus. Alguém quer responder essa? Ryven, pense que o pobrezinho tem mãe. Ah, doutor, eu também tenho mãe. Você tem mãe, o sargento tem mãe. Merda, acho que até o capitão tem mãe. Não, talvez o capitão não, mas os outros têm. Nós não devemos questionar e sim fazer ele morrer. Que merda isso significa, cabo, hein? Que devemos todos morrer, é isso? Ele fala do nosso dever como soldados. Sim, senhor. Recebemos ordens e temos que cumpri-las. Isso relega qualquer coisa, incluindo suas mães. Sim, senhor. Obrigado. Mesmo que seja uma missão FUBA, senhor? Principalmente se for uma missão FUBA. O que é FUBA? É alemão. Nunca ouvi falar. Senhor, tenho uma opinião sobre o assunto. Por favor, pode compartilhar. A meu ver, senhor, esta missão representa um sério desperdício de valiosos recursos militares. Adiante. Me parece, senhor, que Deus me deu um dom especial, me fez um bom instrumento de guerra. Ryven, preste atenção, é assim que se reclama. Continue, Jackson. Bom, o que eu quero dizer, senhor, é que se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adolf Hitler, com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas, a guerra acabaria. Amém. Foi brilhante, Patife. Ô, capitão, enquanto o senhor não vai reclamar? Não vou me queixar a você, Ryven. Eu sou o capitão. Há uma linha de comando, as queixas vão pra cima, não pra baixo. Pra cima, você reclama comigo, eu reclamo com o meu oficial superior e assim vai, e assim vai. Eu não me queixo com você, eu não me queixo na frente de vocês. Como soldados deviam saber. Bom, desculpe, senhor, mas e se não fosse o capitão ou se eu fosse o major? O que diria? Bem, nesse caso, eu diria, esta é uma excelente missão, senhor, com um objetivo bastante valioso, senhor, e digna dos meus esforços, senhor, mais ainda. Me sinto sinceramente triste pela mãe do soldado James Ryan e estou disposto a dar a minha vida e a vida dos meus homens, principalmente a sua, Ryder, para atenuar a dor dela.
Ele é bom. Eu amo ele. Como acreditar? Se Deus está conosco, quem está do lado dele? Se Deus está conosco, quem está contra nós? E é assim, é muito simples. É assim que raciocinamos, fazemos a escolha entre a missão e os homens. Desta vez a missão é um homem. É bom esse Ryan valer a pena. Que ele vá para casa e cure alguma doença ou invente uma lâmpada de longa duração, sei lá. A verdade é que eu não trocaria 10 Ryans por um Vecchio ou um Capasso. Amém. Acho que eu mudei um pouco. Às vezes eu acho que eu mudei tanto que minha esposa nem vai me reconhecer quando e se eu voltar para ela. Eu nem sei se vou ser capaz de contar a ela sobre dias como o de hoje. Ryan. Eu não sei nada sobre Ryan, não me interessa. Não significa nada para mim, é só um nome, mas... Se o acharmos em Ramel e o mandarmos para casa, e se isso me garantir voltar para minha esposa, bom, então... Esta é a minha missão. Quer partir? Quer sair e lutar essa guerra? Tá bem. Tá bem. Eu não vou impedir. Eu até assino a papelada. Só sei que cada homem que eu mato me faz sentir mais longe de casa. Bom, quando a minha mãe era acadêmica, ela trabalhava à noite e dormia durante o dia. A única hora que tínhamos para conversar era quando ela chegava. Então o que eu fazia? Eu deitava na cama e tentava ficar acordado o quanto desse, mas não dava certo. É que quanto mais eu tentava, mais rápido eu dormia. Isso não seria problema lá em casa. Minha mãe, ela chegava, me acordava e falava até clarear. A mulher nunca se cansava de falar. Ela devia se sentir muito solitária. O engraçado é que às vezes ela chegava mais cedo e eu fingia dormir. Quem? Sua mãe? É. Ela ficava na porta me olhando e eu ficava de olhos fechados. Eu sabia que ela só queria saber do meu dia, que chegava cedo, só para falar comigo. Mesmo assim, eu continuava fingindo estar dormindo. Eu não sei porquê. James Francis Ryan? Sim, senhor. Como adivinhou? Seus irmãos foram mortos em combate. Quais irmãos? Todos eles. O que é que tá vendo? Ryan perdeu os irmãos. Qual deles? Todos. Vieram até aqui só pra dizer isso. Bom, você vai pra casa. A ordem é levá-lo de volta. Isso não faz sentido, senhor. Por quê? Por quê? Por que eu mereço ir? Por que não os outros? Eles lutaram tanto quanto eu. É o que vão dizer à sua mãe quando ela receber uma outra bandeira dobrada? Se ele quer ficar, a gente deixa ele e vai embora. É. Mas por um outro lado, e se por algum milagre ficarmos e sairmos vivos daqui? Um dia poderemos olhar para trás e ver
que salvar o soldado Ryan foi a única coisa decente que fizemos nesta porcaria de conflito. O que, senhor? Faça merecer. Mereça. Irmãos, 3 morreram e aí o exército dos Estados Unidos decide, parece que isso é uma prática lá, mandar resgatar o Ryan, que era o único irmão que tinha sobrevivido. E aí eles mandam um pelotão, e o filme todo passa desse pelotão indo resgatar o soldado Ryan. Quem assistiu o filme sabe que é assim, eles sofrem. A maioria do pelotão morre durante o resgate, e ali no final mostra o capitão, que também morre, mas antes de morrer ele fala algo para o Ryan, né? Que quem ouviu o que é? Faça valer a pena. Sabe, irmãos, esse filme é um filme que foram ímpios que fizeram, de uma história natural, de uma história verdadeira, mas de pessoas que não estou falando aqui de cristãos, mas de um grupo que você percebe que eles nem estavam muito com vontade de ir lá resgatar o soldado Ryan, mas eles foram porque obedeceram uma ordem, um comando. E aí o capitão fala para o Ryan: faça valer a pena. E eu não sei se o filme começa com o Ryan velho ali diante do túmulo de vários dos homens que resgataram, e ele viveu uma vida, e ele fala lá que ele viveu a vida da melhor maneira possível, tentando fazer valer a pena. Mas Deus deu o seu único filho por nós. E o que Paulo está falando aqui, esperamos coisas melhores, é como que dizer: irmão, faça valer a pena a sua vida, porque alguém que não merecia, alguém que não tinha pecado, alguém que não morreu por você. Mas eu não quero fazer um apelo emocional, não, eu quero continuar na minha palavra. Isso é só para deixar assim, para de fato lembrar de quem nós somos. Nós deveríamos ter a vida como o Ryan, de alguém que se agrada de fazer, de agradar a Deus. Sabe, a perspectiva, irmãos, da palavra de Deus não é de colocar peso nas nossas vidas. Apesar dessa versão aqui falar, esperamos coisas melhores de vocês, ou de nós, eu estou me incluindo aqui, parece até que fala assim: ó, está vendo, o preço que pagou, você precisa fazer alguma coisa. Não é isso, mas é aquela perspectiva profética que eu falei. Na verdade, essa outra versão que eu li primeiro, ela até mais alinhada com isso que eu estou dizendo. Fala assim: olha, quanto a vós outros, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Quanto a nós sabemos o que é melhor. Não preciso ficar dizendo, nós sabemos o que é melhor. Mas eu quero hoje trazer aqui algo que talvez você nunca se atentou. A palavra de Deus então diz que ali, mais para frente, falam que tem 2 tipos de terra ali. Uma terra que dá erva útil, mas há uma outra terra que produz espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos é uma vegetação tradicional de deserto, de um lugar que não tem água, que não tem chuva. E a palavra aqui diz que
essa terra, e com certeza ele não está falando de terra, porque fala que a terra vai ser queimada, vai ser disciplinada. Então está falando de nós. Essa terra fala de nós, e que essa terra que produz espinhos e abrolhos, ela pode ser que não tenha esperança para ela, mas há um tipo de terra que produz erva útil. Então, irmãos, é evidente que aqui está falando de frutos. Nós cristãos somos aqueles que produzem frutos, nós frutificamos. A nossa vida deveria ser focada em dar fruto. E o que são esses frutos? São frutos internos, que é o fruto do Espírito. Tem, quem não sabe lá, lê Gálatas 5, que fala de nós sermos transformados e a cada dia sermos a imagem e semelhança de Cristo. Esses são os frutos internos. Mas há os frutos externos, que fala do que? De nós ganharmos vidas, de nós discipularmos, de nós fazermos discípulos, e de nós termos uma santa vida focada nisso, de trabalhar, de viver, ganhando pessoas. Irmão, eu quero te falar que esse é o foco, porque quando nós fazemos isso, quando nós ganhamos vidas, e nós cuidamos delas, e nós discipulamos elas, os frutos internos, eles vão sendo gerados. A vida da igreja é que te transforma. Essa vida de você ir lá, fazer uma casa de paz, e irmãos, é isso que faz a diferença na sua vida, na minha vida. E essas são as ervas úteis, a erva útil. Então um cristão, ele é alguém que produz erva útil, produz frutos. Você sabe que na igreja tem muita gente que dá problema, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que ele é o problema. Pastor Luiz sempre fala disso, irmãos. Você quer fazer parte do que? Da solução ou do problema? Nós estamos aqui para fazer parte da solução, não do problema. Erva útil. E aí a Bíblia aqui fala que a terra que gera é aquela terra que absorve a chuva. Aí você pode até falar, mas vai ver que a terra que produz espinhos não tem chuva sobre ela, por isso ela é seca. Mas não faz sentido, irmão, porque a palavra de Deus fala que chove sobre o ímpio e sobre o crente. Se chove até sobre o ímpio, quanto mais sobre nós. Nós estamos num lugar, irmãos, aqui a nossa igreja é um lugar de bênção, é um lugar de vida em abundância, é um lugar que a chuva do Senhor é liberada aqui de maneira assim poderosa. Então qual é o problema? O problema é a terra que não absorve a palavra, que não absorve as bênçãos de Deus, que não absorve as direções de Deus, que não absorve aquilo que precisa ser absorvido, e aí ela deixa de produzir aquilo que é suposto produzir, aquilo que Deus espera que nós façamos. Sabe, acontece, irmãos, aí eu fiquei pensando, mas será que tem gente que é dura? Eu penso que não. Eu penso que tem gente enganada dentro da igreja. Estava falando isso ontem lá, na célula também do Jonas. Então é mais ou menos assim. A Bíblia diz que nós somos leões. Fala assim para o irmão que está aí do seu lado: você é um leão. Mas o diabo vem e fala que você não é nada de leão, que você é um gatinho. Então o problema desses que geram os espinhos e os abrolhos, não é que eles não são leões, mas eles foram enganados pelo diabo, e o diabo fez eles pensar que eles são gatinhos. Agora imagina, irmão, pensa na sua cabeça, um leão vivendo que nem um gatinho. O leão, em vez de sair lá para caçar e pegar aquele animal grande, comer, ele vai beber um potinho de leite que alguém dá para ele, ainda vai miar, miau.
que vai acontecer com esse leão depois de um tempo? Ele vai morrer de inanição, ele vai ficar fraco. Então, irmãos, eu penso que as pessoas que esse texto está falando aqui, que se desviam da fé, são pessoas que infelizmente não dão erva útil, não frutificam, porque elas não deixam a chuva entrar, a palavra de Deus, e elas não se deixam trabalhar pela palavra de Deus, e por causa disso não dão frutos. Mas não dão frutos não é porque falta chuva, porque falta investimento de Deus, não, porque, irmão, o investimento de Deus, o melhor investimento de Deus, a chuva é o melhor investimento de Deus para nós darmos fruto. E essa chuva é uma chuva abundante nas nossas vidas. Não tem como você falar, está faltando chuva na minha vida, não existe essa possibilidade. Mas o que eu penso é que tem gente que está achando que é gatinho. Quero te falar, meu irmão, você é um leão. Você é um leão. Sabe, o problema é que Deus, quando nós recebemos Ele, nós nascemos de novo, Deus nos capacita, Deus nos transforma, Deus nos dá armas, Deus nos dá, o poder de Deus está à nossa disposição para nós fazermos o que precisa ser feito. Deus nos dá direção, Deus dá tudo aquilo que nós precisamos. Mas o que acontece? Que nem o leão que vive como um gatinho. Tem gente que anda de forma natural. Tem muita gente dentro da igreja que ainda anda de maneira como se fosse uma pessoa do mundo. E aí o que acontece? Não faz o que Deus espera que ele faça. Mas não é porque ele não quer fazer, é porque ele está acreditando nas mentiras do diabo. Sabe, irmãos, o diabo, ele faz a mesma coisa que ele fez lá no Éden, ainda hoje. Presta atenção, nós não devíamos mais ser enganados por isso, Eduardo, porque a Bíblia lá em Gênesis já fala disso. E eu quero te falar, se você está aqui é porque você é um desses. Você já foi iluminado, você já provou o dom celestial, você já se tornou participante do Espírito Santo, você já provou da boa palavra, já provou do poder do mundo vindouro. Se eu perguntar para cada um aqui, todas essas perguntas, você vai responder sim para todas, eu tenho certeza disso. Então você, irmãos, já é capacitado, você não vai ser capacitado, você já está preparado, você não vai estar preparado. Lá no Éden, Deus chegou para Adão e para Eva e falou: olha, vocês vão ser fecundos, vão multiplicar, vão encher a terra e vão dominar sobre essa terra. Por quê? Porque eu os fiz a minha imagem e semelhança. Mas aí o diabo veio e falou: não, quando vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. Espera aí, já eram iguais a Deus, já era a imagem e semelhança de Deus. Então sabe qual é o problema, Jonas? O problema do diabo é que o diabo ele não fala mentira para nós, ele fala uma verdade de maneira que parece algo verdadeiro, mas é uma mentira, é um sofisma. Então o problema é que o diabo tira Deus da fonte e coloca Deus lá na frente. Deus é a fonte, Deus já nos capacitou, você não precisa ser capacitado, você já é capacitado, Deus já te deu tudo o que você precisa, meu irmão. Mas aí nós vivemos em função das nossas necessidades. Por quê? Porque o diabo fez a gente acreditar que a gente precisa de alguma coisa. O diabo faz você acreditar que você precisa ser aceito, você precisa de aceitação, as pessoas precisam te aceitar, precisam te elogiar. Isso é uma mentira, porque Deus já te ama com um amor perfeito.
E a Bíblia diz que quando você reconhece esse amor, que você sabe, você conhece esse amor, nada te falta, você já é suficiente. A Bíblia, os irmãos, muitas pessoas, elas largam as coisas de Deus por causa do trabalho, porque ela acha que ela precisa de dinheiro. Mas a Bíblia diz que até os pássaros e os lírios, eles têm o que vestir, o que comer, e que não vai faltar nada para nós. Mas aí sabe qual é o problema? O diabo faz você achar que você, para evangelizar agora, precisa de um iPhone. Tá bom, para não falar de iPhone, né, que eu estou ficando repetitivo. Que se você não tiver um celular, você não consegue evangelizar. Que você precisa usar roupa de marca. Que você precisa ter dinheiro sobrando na conta. Eu não estou falando que nada disso é errado você ter. Mas nós não precisamos de nada disso. Toda a sua expectativa de alguma coisa que você não tem, é você colocando Deus na frente. Quando Deus me der, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro novo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver... Sabe o que isso acontece? Isso tira a sua paz. E o reino de Deus é paz. Por quê? Porque eu tenho paz, porque eu sei que Deus já me deu tudo o que eu preciso, Cleia. Estou satisfeito. Eu estou falando para você viver uma vida desregrada, não, parar de trabalhar, não é isso, meu irmão. Mas você não pode ser movido por essas coisas. Tem tanta desculpa, eu vou entrar agora nas áreas que é uma mentira. Tem gente que não vai fazer uma casa de paz porque ele fala que ele tem vergonha. A vergonha do quê? O que é vergonha? O que é vergonha? Vergonha é você colocar uma expectativa de alguma coisa que não vai ser suprida, que as pessoas vão rir de você, que as pessoas vão te, vão te rejeitar, mas e daí? Estava falando lá com o Jonas, lá na célula, vai com vergonha mesmo, você está se sentindo desconfortável, vai desse jeito mesmo. Medo do quê? Medo do quê? Vai com medo e tudo. E aí a Bíblia nos ensina que a gente tem que resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí tem muita gente que espiritualiza isso. Acha que o diabo está furioso comigo. O que é isso? O diabo está te segurando. Te segurando para você não dar fruto. Como? Falando que você tem vergonha, falando que você não é capaz, falando que você não sabe pregar, que você precisa aprender, falando, um monte de coisa, que é mentira. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Eu amo falar com a esposa do Anísio, a Kézia. E ela estava me contando esses dias, ela ganhou uma irmã lá no condomínio. Irmãos, eu te falar, esse coração é o que faz as coisas acontecerem. E ela estava convidando uma irmã lá, e ela falando, e a irmã deu uma oportunidade lá, Deus deu uma estratégia para ela, a irmã aceitou, mas ela não sabia o que fazer. Ela falou, Senhor, fala para mim o que eu tenho que falar, porque eu não sei o que falar. E aí foi lá, orou com a irmã ficou quebrantada. Aí depois ela fala para mim agora o que eu tenho que fazer. E a cada passo ela ia pedindo direção do Espírito Santo. Aí, como é que você vai falar que não sabe? O Espírito está aí para te falar, ensinar todas as coisas. Tem o Eric Israel, né? Foi fazer uma casa de paz. Eu vou falar porque ele falou na frente dos outros, né? Então eu cheguei lá na célula do Naor, falei, eu tenho 2 casas de paz dos jovens, tem alguém que quer fazer? Aí o Naor falou, eu faço uma. Aí falou, Eric, você faz a outra? Ele ficou meio assim.
E aí ele falou, tá bom, vai. E aí ele veio falar para mim, pastor, eu estava fugindo de fazer casa de paz. Aí tudo bem, fui embora. Aí ontem encontrei com ele, antes de ontem, né? Na quinta? Na quinta. Encontrei com ele, ele veio contar para mim. Falei, pastor, Deus me usou lá de uma maneira tão poderosa. Ele está todo feliz. Porque, meu irmão, você nasceu para isso. Quero te falar, você nasceu para ser usado por Deus. Não tem prazer maior do que esse que você vai experimentar na sua vida. Ter dinheiro dá prazer? Dá. Usar cocaína dá prazer? Eu não sei porque nunca experimentei, mas deve dar, porque os irmãos usam, gostam, né? Torra o dinheiro por causa de... Hã? Os irmãos não, né? Os irmãos não. O pessoal por aí. Os irmãos antigamente usavam, né? Irmão, presta atenção, o diabo tem colocado, tem prendido, nos prendido através de sofismas, nos prendendo num cristianismo infantil e medíocre. Presta atenção, cristianismo não é você vir na igreja e falar, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus arruma meu casamento, Deus salva meu filho, Deus. Isso é para quando nós somos criança é que fica pedindo tudo. Mas nós precisamos aprender que Deus já nos deu tudo. E eu vou te falar, sim, irmão, imagina que o propósito de Deus é eu chegar, estou saindo de uma cidade, vamos falar aqui que eu vou sair de São Paulo, vou para o Rio de Janeiro. O propósito de Deus é que eu chegue no Rio de Janeiro, ok? Então eu tenho um carro bom, eu sou um excelente motorista, a estrada reformaram, tiraram os pedágios no Brasil, tudo perfeito para eu chegar no Rio de Janeiro, bom demais, né? Então eu sou a pessoa certa, com as ferramentas corretas, com o meio certo, e eu saio e vou para o Rio de Janeiro. Aí chega lá em Taubaté, não, vamos falar, em Aparecida do Norte, o carro quebra, e aí eu saio para consertar o carro. Não, vamos mudar um pouquinho a história. Eu chego lá em Aparecida, paro para comer um lanche, aí vou sair como lanche lá em Aparecida, e aí volto para Dutra. Ao invés de eu ir para o Rio de Janeiro, eu volto para São Paulo, pego o caminho errado, não percebo e pego o caminho errado. Ao invés de ir, eu estou voltando, ou seja, eu estou no caminho certo, fazendo a coisa certa, usando as ferramentas corretas, com o melhor equipamento que eu posso ter, mas estou no sentido errado. Tem muita gente hoje na igreja vivendo assim, ele está fazendo tudo certinho, mas com sentido errado. Irmãos, nós quando andamos com Deus, agora andar com Deus, Carlos, não é para você ficar pedindo as coisas para Deus, mas é para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E sabe, então imagina só, eu estou voltando para São Paulo, aí meu carro fura o pneu, eu paro no borracheiro, eu falo para o cara, arruma rápido aí que eu quero chegar no Rio de Janeiro, ainda antes de anoitecer. Ele fala, mas você está indo para o lado errado. Eu falo, é mesmo? Então percebe, irmãos, quanto mais rápido eu for na direção errada, mais eu me afasto do propósito. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é intensa em tudo que faz, mas está fazendo no sentido errado, está querendo que as coisas venham para Ele, quando Deus nos chamou para que nós fôssemos fazer as coisas para Ele. E qual é a melhor coisa que acontece às vezes na vida de um cidadão desse? É quebrar o carro, é furar o pneu. Por quê? Porque aí nessa condição talvez Deus possa
falar e corrigir. Então por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes têm dificuldade na vida cristã. Tem gente que está na igreja, mas parece que a vida não flui, as coisas não acontecem. Será que é porque Deus não gosta dele? Não, irmão, pelo contrário, é o pneu que furou para ele perceber que ele estava indo no caminho errado, estava na rota certa, fazendo tudo certinho, mas estava na direção errada. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, cuidado com os sofismas e a mentira do diabo. A Bíblia fala que a gente tem que resistir ao diabo. Resistir ao diabo, sabe o que é, Alexandre? Está com vergonha de fazer a casa de paz? Mas vou assim mesmo, eu vou com vergonha. Não interessa se eu vou chegar lá, vou gaguejar, vou ficar vermelho, mas eu vou falar o que precisa ser falado. Sabe, eu estou com medo porque eu não sei direito o que fazer, eu vou com medo mesmo. Isso é resistir o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo ele não vai te resistir fazendo coisas, colocando doença na sua vida, não. Até faz isso, mas Deus às vezes permite para a gente corrigir a direção. Sabe, irmãos, até hoje o diabo faz a gente acreditar que ainda nós não somos. Até hoje o diabo faz a gente acreditar que a gente é um gatinho. Até hoje os cristãos estão sendo enganados, estão vivendo na Matrix. Quem já assistiu Matrix? Hoje eu estou com os filmes, né? Quem já assistiu Matrix? Quem nunca assistiu Matrix? Então depois você assiste. Não dá para explicar agora. Mas tem muito cristão vivendo na Matrix. Está achando que está vivendo num lugar certo, mas está totalmente enganado, totalmente vivendo na confusão, na mentira do diabo. Está dentro da igreja, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas fazendo a coisa errada. Então, irmãos, e eu quero te falar algo aqui, presta atenção. Infelizmente não vieram todos, mas não é só ir lá pregar o evangelho, fazer a casa de paz, não é só você fazer isso, é você fazer e fazer os outros fazerem. A igreja é isso. Nós somos chamados, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Para quê? Fala assim, para a edificação do corpo. Então, irmãos, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Você vê lá o irmão lá na sua célula que não está fazendo uma casa de paz. Fala, irmão, em nome do Senhor Jesus, o que está acontecendo? Faz evento ponte, prepara caldo, prepara pizza, prepara cachorro quente, prepara. E não tem visitante. O povo posta a foto lá e fala, nossa célula hoje foi uma bênção. Eu não estou falando para você ficar mal não, mas tem que no mínimo perceber, peraí, tem alguma coisa errada. Irmãos, e olha, presta atenção, eu não estou falando aqui para você se agredir, por favor. Aí você fala, pastor, então agora eu não consigo, você vai fazer, eu não tenho vergonha, eu faço, eu fico com, dá até, não, irmão, pede ajuda, nós estamos aqui para te ensinar, nós estamos aqui para te colocar para frente, nós estamos aqui para te ajudar, para pegar na sua mão, para fazer junto, para você perceber que você pode. Mas não fica de fora, não aceita você não ser participante, não aceita você não estar participando de uma casa de paz nesses dias, não aceita você não levar um visitante para o próximo evento ponte, não aceita. Irmãos, me fala, olha, eu vou te falar porque eu sei falar, eu tenho autoridade para falar de timidez, de vergonha. Você pensa num cara envergonhado, é eu. E era pior ainda. Mas hoje de manhã eu estava andando lá no parque, eu estava incomodado. Eu falei, não, eu vou pegar alguém aqui hoje para falar.
Aí depois eu acabei não falando, mas assim, irmãos, quando a gente coloca no coração alguma coisa, pode demorar, mas vai acontecer. Quando você decide no coração, pode ser que a vergonha ainda te paralise algum tempo, mas você vai fazer. O problema, sabe qual que é? Que tem muita gente com síndrome de Gabriela, né? Só os antigos sabem isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser... Não, irmãos, nós nascemos de novo. Você foi transformado, você é filho de Deus. Dentro de você habita o poder que criou o céu e a terra. Ô meu irmão, tem um monte de gente aí fora precisando da sua atitude. Tem um monte de gente aí com a família destruída, famílias destruídas, só esperando um filho de Deus que decide quebrar, romper com as dificuldades que o diabo tem colocado, que é uma mentira, ir lá e falar. Ontem estávamos lá na casa de paz com o Eduardo, lembrando do Clodoaldo. Quanto trabalho que o Eduardo deu, né? Pensa num cara que deu trabalho, mas está aí hoje, frutificando, está fazendo 2 casas de paz, está liderando, e ele quer, porque quer fazer tudo, né, Edu? Glória a Deus, é apaixonado, porque ele é alguém que tem no coração dele, ele vai viver fazendo a vida dele valer a pena. Faça valer a pena. Jesus morreu na cruz, faça valer a pena. Tudo aquilo que tem te paralisado, meu irmão, é um sofisma do diabo. Não aceita você vir para a igreja e achar que vir no culto e na célula é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Isso é só o ensaio, o preparo, a capacitação. Não deixa outras coisas roubarem a sua vida, trabalho, filho, casa, nada pode ser mais importante do que a obra de Deus. Sabe por quê? Porque você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Eu fico imaginando se eu tivesse um carrão, né? Muito bom. Eu chegasse e falasse para o meu filho: filho, eu tô esse carro aqui para você desfrutar, para você andar, para te levar para cima e para baixo. E ele pegasse o carro, enchesse de coisa velha dentro e usasse de armário. Não é frustrante? Não é? É mais ou menos isso que Deus talvez sinta com um cristão que não gera erva útil. E eu vou te falar, irmão, quem não gera erva útil, sabe o que gera? Espinhos e abrolhos. É alguém que dá trabalho, é alguém que cria problema. Não tem um time intermediário. Ou você está num lado ou você não está. Você está num lado ou está no outro. Não deixa mágoa te impedir. Não deixa, irmão, alguém falar para você. Nada pode te impedir, porque você já tem tudo que você precisa. Em nome de Jesus. A pregação do domingo passado falou disso, de tampas que te limitam. Joga fora as tampas. Usa cada uma das tampas para fazer uma escadinha, para você de fato alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Quero orar com vocês. Dá para pôr uma música? Deixa eu te falar mais uma vez. Você não foi chamado apenas para ganhar pessoas, mas você foi chamado para ativar o corpo de Cristo. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que contagiam, aqueles que comem com boca gostosa, sabe?
Quando a pessoa olha você comendo, ela quer experimentar. E se você não consegue fazer as coisas de Deus com essa vontade, esse desejo, pede para Ele. Fala: Senhor, eu sei que eu nasci para isso. Então, Senhor, me destrava, tira a tampa, sei lá, eu não sei, arruma alguém para falar na minha vida, arruma alguém para me ensinar, mas, Senhor, eu não quero mais viver um dia sequer sem cumprir o propósito. A Bíblia fala que aqueles que querem só conforto, que querem só as coisas para Ele, o Deus deles é o ventre. Sabe, Jesus, Ele veio para essa terra e Ele se fez homem. Ele se fez homem, e aqui Ele não tinha nenhum poder, Ele só tinha o Espírito Santo, assim como eu e você tem. A mesma coisa que Jesus tinha, eu e você tem hoje. Ele não tinha nada a mais, a única coisa que Ele não tinha era pecado. Mas o pecado não era aquilo que ia atrapalhar Jesus, porque a falta de pecado ou não pecado de Jesus era porque Ele precisava pagar o preço, e só um cordeiro sem defeito podia pagar o preço. Mas todas as outras coisas Ele era igual a mim, igual a você. Jesus, Ele não veio para essa terra para ser venerado, para ser idolatrado, para ser... Tanto é que você pode ver, todas as vezes que alguém se prostrava diante de Jesus, Ele não deixava. Desculpa, Ele deixava sim, porque Ele era Deus. Mas Ele não veio, Ele não procurava isso, Ele não buscava isso. Ele não buscava reconhecimento. A Bíblia fala que Ele se fez homem e se fez a imagem de servo. Sabe por quê? Porque Jesus veio ser o modelo, Ele veio ser a inspiração. Ele não veio ser um objeto para eu adorar, como se fosse alguém assim, está me fugindo a palavra, um objeto de veneração. Mas Ele é alguém que veio para inspirar. A gente tem que olhar para Jesus e falar: eu preciso ser como Ele, eu preciso alcançar a estatura dEle, eu preciso ser como Ele. Se cada um for como Ele, a gente não precisa ficar insistindo. Irmão, só para a gente encerrar, quando o seu líder ficar insistindo para você fazer alguma coisa, não entenda isso como pressão, como cobrança, mas entenda isso como amor pela sua vida, para você de fato chegar onde precisa chegar, amém? Queria orar agora, queria que você procurasse alguém para orar junto, e você vai falar, quero que você fale, Senhor, eu quero, fala para a pessoa: irmão, ora por mim porque eu quero ir para níveis maiores. Talvez você seja alguém que está fazendo casa de paz, já está fazendo, já está pregando o evangelho, mas eu quero te dizer, com Deus sempre dá para fazer mais, sempre dá para fazer mais alguma coisa, Alexandre, sempre dá para fazer mais alguma coisa, amém? Ore aí com a pessoa que está do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Senhor, nós desejamos, nós queremos cumprir o propósito, queremos, Senhor, ser essa terra que dá erva útil. Senhor, nós não queremos ficar preocupados com o que as pessoas pensam, com cargo, com posições, com, Senhor, insatisfações, com Deus, mágoas, com rancor. Mas, Senhor, nós queremos ser terra boa, terra que absorve a água, terra que, oh Deus, dá fruto, e fruto em abundância. Oh Espírito Santo, que a visão da tua face é tudo que eu preciso, eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena,
mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas Aleluia. Aleluia, irmão. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Amém, irmãos? Que a visão da tua face. Fala para a pessoa que está aí junto com você, você não é gatinho não, você é leão. Amém? Deixa eu pedir uma coisa para vocês, eu vou pedir para vocês saírem aqui pela escada, porque os jovens estão fazendo uma fila lá para entrar. O pastor gostou de fila, agora tudo que ele tem oportunidade, ele faz fila. Vamos sair por aqui. Eu quero agradecer pela sua vida, dizer que o Senhor vai te levar a níveis maiores, e você vai experimentar coisas que você ainda não experimentou em Cristo. Amém? Obrigado, irmãos. Oi? Irmão, semana de encontro, nós vamos estar orando aqui. Você só está liberado da oração se você estiver fazendo casa de paz ou visita. Nós vamos levar no mínimo 40 pessoas para esse encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, irmãos.